Ok, boa tarde, pessoal, muito bem-vindos. Obrigada por esse retorno à nossa sala de aula. E enquanto eu vou recebendo aqui o pessoal que está chegando, eu vou dar as boas-vindas também a quem ouvir essa gravação. E hoje nós temos, então, a continuação do nosso capítulo 22. Nós estamos na seção 3, a razão e a forma de erro. E especialmente nesses últimos 2 capítulos, no anterior, que era a razão e a percepção. E agora, nesse capítulo sobre a salvação e o relacionamento santo, Jesus tem nos falado muito sobre a razão. E a razão, ela é uma lógica absoluta, ela é uma lógica que contém a verdade, e a razão, como Jesus nos tem colocado, ela é o sistema de pensamento do Espírito Santo, porque a razão, para ser razão, ela não pode ser ora uma coisa e ora outra. Ela não pode ser o caos, não pode ser ambígua. Ela realmente tem que seguir uma lógica absoluta, e só os pensamentos de Deus seguem essa lógica absoluta. Por isso que Jesus nos coloca o pensamento do Espírito Santo como sendo a razão na nossa mente. E ele nos conclama a nós ouvirmos a razão, porque até então, a partir da ideia de que nós nos equivocamos, acreditando no que o ego nos disse, quando ele nos disse que nós nos separamos de Deus, nós escutamos a voz que se opõe à razão. E essa voz que é caótica, que é do ego, que devido à nossa culpa por acreditarmos nele, até pode parecer que tenha lógica, que faça sentido, mas quando entra a comparação dessa voz com a razão, aí fica impossível de continuar com o sistema de pensamento atrelado ao ego. Aí nós iniciamos a nossa jornada de volta ao reconhecimento que nós somos. Por isso que Jesus nos traz hoje, então, essa sessão sobre a razão e as formas de erro, que é essa comparação entre a razão, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo, o que ele pensa, e as formas de erro, que o ego chama de pecado e que o ego chama de realidade, e como que a razão vê isso. Então, essa sessão veio mais uma vez para elucidar mais um passo na nossa mente, na nossa forma de pensar, no nosso sistema de pensamento. E antes de nós começarmos, então, a nossa leitura comentada sobre essa sessão, vou pedir para vocês me acompanharem na nossa entrega, que é um momento que a gente se volta para dentro dos pensamentos, se aquieta dos barulhos externos, respira pausadamente para largar a agitação externa da qual a gente vem, e para que dessa forma possamos nos concentrar, pois é nossa vontade que essa hora seja colocada à disposição do Espírito Santo, para que ele nos conduza, que ele seja nosso professor, e que todas as ideias, todas as compreensões que vierem a nós sejam de fato compreensões, porque vindo do Espírito Santo, elas assim o serão. Então, essa é a meta, colocarmos o melhor da nossa aprendizagem à disposição do Espírito Santo. E tendo feito isso, nós estamos, então, prontos, com a nossa mente pronta, para vermos o que Jesus tem a nos dizer nessa sessão. Então, só repetindo o capítulo 22, sessão 3, página 505, a razão e as formas de erro.
E começamos com Jesus nos dizendo: a introdução da razão no sistema de pensamento do ego é o início do seu desfazer, pois a razão e o ego são contraditórios. Então, é isso que eu falei há pouco, que a razão, ela não vem do ego, ela vem do Espírito Santo. Por isso que a razão e o ego são contraditórios, e por isso que a introdução da razão, quando nós começamos a ouvir a razão, isso começa a desfazer o ego, porque daí começa a entrar lucidez no nosso sistema de pensamento. Enquanto nós estivermos só no ego, nós podemos até pensar que estamos com toda a lógica, que o mundo, que tudo que eu penso faz sentido, ou achar que estamos certos. Mas enquanto nós estivermos só no ego, nós estamos dentro de um sistema delusório, ou seja, dentro de uma insanidade total. Então, para nós que não somos o ego, apenas estamos identificados com ele, mas nós não somos o ego, como a gente viu na última aula. Então, nós podemos sim apelar para um sistema de pensamento racional, onde o mirabolante, o extraordinário não fazem parte, mas a razão, a lógica absoluta, onde não fica dúvida alguma de que o que se fala ou do que se pensa ali, ou a linha a qual esse pensamento segue é verdadeira, porque a razão o diz. Por isso que permitir que o pensamento do Espírito Santo entre na nossa mente é começar a desfazer o sistema do ego. Não é possível que os dois coexistam na tua consciência. Então, ambos estão na mente, mas cientes, nós só estamos sempre de um deles. É impossível, então, eles coexistir, nós pensarmos ao mesmo tempo, um pouco de caos do ego e um pouco de razão do Espírito Santo. Ou nós estamos na razão, ou nós estamos na insanidade. Não tem como estar em ambos, ser um pouco louco e um pouco são ao mesmo tempo, é impossível. Ou não estamos sadios, se entra algo da loucura, então é loucura, independente do grau, ou se nós estamos sadios, nada da loucura entra. Então, a razão e o ego, eles não coexistem. Embora, como eu disse, ambos estejam presentes na nossa mente, nós só estamos cientes apenas de um deles. Pois a meta da razão é fazer com que fique claro e, portanto, óbvio. Podes ver a razão. Ver, então, é pensar, sentir. Como ele diz aqui, isso não é um jogo de palavras, pois aqui está o início da tua visão que tem significado. Visão é sentido, literalmente. Então, a visão, a razão, ela nos traz o verdadeiro sentir. Isso que o ego nos promete e nos faz correr para trás é apenas loucura, é apenas buscar e não encontrar. O ego nos distrai para que nós não nos voltemos para a mente e, como tomadores de decisão, não nos voltemos para o racional, para a razão. Então, por isso que ele coloca aqui que a razão não é só um jogo de palavras, isso literalmente traz um novo sistema de pensamentos. Mas seguindo aqui no 1.7, dado que não é o que é visto com os olhos do corpo, essa visão não pode deixar de ser compreendida. Então, aqui temos mais uma colocação que nos mostra que a razão não tem nada a ver com o que o ego nos deu. O ego nos deu os sentidos físicos do corpo, a visão física dos olhos, para que nós viéssemos a ter o perceber um mundo no qual nós estaríamos inseridos. Só que esse mundo não faz sentido para nós, porque se nós somos
feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é só amor, Deus é só alegria, esse mundo ele se contrasta totalmente com isso. Então, o mundo que os olhos nos mostram não faz sentido, então não podemos compreender. Nós nos sentimos vítimas do mundo, não compreendemos por que acontece certas coisas a nós dentro do mundo. Quem nunca se questionou isso? Quem nunca se sentiu totalmente não ciente de por que tal coisa está acontecendo? Então, e a visão, a razão, como diz aqui, a razão sempre é compreendida. E por que ela é compreendida? Porque ela não vem do ego, ela não vem do que os sentidos físicos nos trazem. Ela vem de um sistema de pensamento que está na mente, ela vem do Espírito Santo que está em tudo, que conhece tudo. Então, por isso que nós podemos literalmente ver a razão, mas ver no sentido de compreender, de sentir a razão. E segue aqui no 8, pois ela é clara e o que é óbvio não é ambíguo. Então, o que é óbvio, ele só tem uma linha, ele não tem duas faces as quais escolher. Pode ser compreendido. Tudo que vem da razão pode ser compreendido. E aqui separam-se a razão e o ego para seguir seus caminhos separados. Porque nada dentro do ego pode ser compreendido. Nada dentro do ego escapa da lei do caos ou da totalidade de insanidade. Não faz sentido melhorar, ou buscar, ou aprimorar nada no ego, porque ainda melhora de um lado, vai estragar do outro. Então, só a razão é que é óbvia e não ambígua. E por isso que ali os dois sistemas de pensamento se separam. A razão segue numa lógica absoluta, ascendente, sem dúvidas alguma, com total entendimento, e já o ego segue sua insanidade, como sempre fez. Que no 2, toda a continuidade do ego depende da sua crença, segundo a qual tu não podes aprender esse curso. Então, se nós a razão nos diz que nós podemos aprender esse curso. Esse curso que Jesus diz é essa volta para a sanidade, essa volta ao Espírito Santo. Então, se nós podemos voltar para esse curso, para essa jornada, para esse caminho de volta a quem nós de fato somos, isso obviamente acaba com o ego, e o ego sabe disso. Por isso que a continuidade do ego depende dessa crença, é o ego que nos buzina no nosso ouvido quando a gente começa no curso em milagres, ou a voltar-se para essa jornada tão diferente do ego, o ego diz, isso não é para ti, tu nunca vai aprender isso. Isso aí é tão difícil, ou é tão além das tuas capacidades de aprender, que tu não tem como aprender isso. Estas são palavras do ego para nos desviar dessa jornada, justamente para ele se preservar. Compartilhe essa crença e a razão será incapaz de ver os teus erros e abrir para a sua correção. Então, acreditar no ego, acreditar que essa jornada de volta é muito difícil, ou então camuflar essa crença através de não é o momento ainda, ou eu não estou pronto ainda para isso, ou eu preciso de mais um tempo aqui, isso tudo são desculpas para nós acreditarmos no ego, que nós não temos capacidade de aprender esse curso. E se é nossa crença que não podemos aprender, a razão não pode fazer nada, porque ela desconhece duas vontades. A razão sabe que só existe uma vontade real, que é a nossa vontade do nosso ser real, que é igual à vontade de Deus. Nada mais é vontade, tudo mais é insanidade. Então, se eu disser que eu não posso aprender esse curso, com certeza, então, a razão ela será incapaz de transformar os erros e abrir caminho para a correção. Como é que a razão pode vir a mim
corrigir meu sistema de pensamento, meus erros, meus equívocos, porque é isso que se espera da razão, que ela nos salve do nosso pensamento de que nós estamos à mercê dentro de um mundo que quer nos ferir. Então, como que a razão vai nos salvar nisso, se eu estou dizendo que eu não tenho capacidade de aprender esse curso? Então, isso tem que ser visto com a própria razão também. Nós temos total capacidade de aprender esse curso, porque todos nós ainda temos a mentalidade certa dentro de nós também. É só uma questão de escolher ouvir ao Espírito Santo ao lugar do ego. E a própria razão nos diz isso também. Mas seguindo aqui, pois a razão vê através dos erros, dizendo que o que pensavas que era real, não é. Então, tudo que nós pensávamos aqui no mundo que era real, a crença no pecado, a culpa, que nós somos vítimas, que nós somos desafortunados, que somos doentes, estamos em falta, enfim, tudo o que a gente vê através de um sistema de pensamento que valoriza erros, e obviamente que erros a gente comete, mas que dá realidade a esses erros. Então, a razão, ela vê através disso, ela vê além desses erros, ela não fica nos erros. O ego se fixa nos erros. A razão, ela vê além disso, e por isso que ela nos diz que aquilo que nós pensávamos que era real, na verdade, não é real. É só uma fantasia, uma projeção, uma imaginação e uma identidade de consciência dentro dessa imaginação. Mas que a qualquer momento nós estamos livres para retirar essa consciência dessa ilusão e ouvir a razão que vai nos ensinar que nós estamos ainda em Deus. Então, isso é possível, e a razão tem essa função. A razão pode ver a diferença entre pecado e equívocos, porque ela quer a correção. Por conseguinte, te diz que o que pensavas que era incorrigível pode ser corrigido e, portanto, não pode deixar de ter sido um erro. Então, a razão nos diz que não há nada que não possa ser desfeito aqui no mundo. O caos do ego, a insanidade do ego, nos diz que nós somos pecadores e que, portanto, nós temos que pagar essa conta, que não há escape disso. A razão, ela olha para os mesmos erros, mas ela não vê um pecado nisso. Ela vê, sim, um equívoco de pensamento, mas equívocos, como ele diz, podem ser facilmente corrigidos. E ela não só vê o que pode corrigir, como oferece a contraparte corrigida para dar em troca dessa falta que nós cometemos. Então, a razão, ela contém essa expiação, ela contém esse desfazer dos erros, porque ela quer a correção. É função dela, da razão, trazer a correção aonde existem erros. Já o ego, como a gente colocou, como a gente viu acima, para dar continuidade a ele não admite o status de erro, ele joga tudo para cima da ideia de pecado, porque se fosse pecado, seria real. E aí seria impossível corrigir sem pagar uma consequência por conta desse pecado. E no Espírito Santo, então, na razão, não há nada a pagar, é simplesmente aceitar, olhar de volta para o erro e perceber que não era nada, era só um equívoco, uma percepção falha, um erro de percepção. Mas seguindo aqui no 2.5, por conseguinte, então aquilo que a razão vê, ela diferencia, então, entre pecado e equívocos, porque ela quer a correção, e por conseguinte, te diz que o que pensavas que era incorrigível, pode ser corrigido, e, portanto, não pode deixar de ter sido um erro. Se pode ser corrigido, então era só um erro. Outra vez a razão dizendo isso. Se há como tornar aquilo que nós achamos que nós erramos, se há como apagar todos os efeitos desse erro,
Sem efeito, não existe causa. O próprio erro desaparece. É por aí que a linha do Espírito Santo, ou da razão, ela tira toda a culpa da nossa mente, porque ela tira os efeitos da culpa. É só o ego que mantinha os efeitos através da crença do pecado. Mas sem efeito nenhum. Se alguém cometeu um erro, mas isso não causou efeito algum, em lugar algum, e ninguém nem nada ficou sabendo desse erro, o próprio erro deixou de existir, porque não teve efeitos. Essa lei de causa e efeitos. E essa lei de causa e efeitos funciona tanto no sistema do ego quanto no céu, porque é uma lei fundamental da criação. Não existe efeito sem causa, assim como toda causa tem efeitos. Então, se a razão corrige, e ao corrigir os erros, eles ficam sem efeito, obviamente que a causa também se vai, e é assim que o erro se vai. Mas isso só é possível aplicar aonde é aceito a ideia de erro. Na ideia de pecado, o próprio conceito pecado é que torna real o erro. E aí já não há mais o que mexer. Por isso que o ego adora o pecado, enquanto que o Espírito Santo não vê pecado, mas equívoco sim, erro sim, porque esses ele facilmente corrige. E a razão é que faz isso. No 2,6, a oposição do ego à correção conduz a sua crença fixa no pecado e a não considerar erros. Então, a oposição do ego à correção, o ego se opõe a que nós corrigimos nosso sistema de pensamento, porque se ele for corrigido, o ego desaparece, por isso que o ego se opõe, e ele também conduz sempre para a crença fixa no pecado. E para acreditar em pecado, eu tenho que desconsiderar erros e colocar um status de pecado em cima dessa mesma situação. É o que o ego exige que a gente faça de nós, só que por detrás disso ele não está interessado na verdade, apenas na sua autopreservação. Ao olhar, ele não acha nada que possa ser corrigido. O ego, quando ele olha para uma situação, ele não acha nada que pode ser corrigido. Assim, o ego leva à perdição e a razão salva. Então, por isso, o ego, que acredita no pecado para sua autopreservação, na verdade, ele leva nós junto, ele nos arrasta junto na perdição. Porque isso traz culpa, isso traz medo, isso traz dor e sofrimento, isso traz miséria. Mas a razão nos salva de tudo isso. A Valéria colocou que essa aula é para mim e com certeza é para cada um de nós, porque nós não estaríamos aqui estudando sobre a razão se em algum momento nós já não tivéssemos acreditado no ego. Então, é para todos nós e Jesus sabe disso. Mas obrigada por reconhecer isso, Valéria. A razão não é a salvação em si mesma, mas abre caminho para a paz e te traz um estado no qual a salvação pode ser dada a ti. Lembrando, então, que a salvação ou a expiação, ela nos é dada, não é algo que nós fizemos. Então, por isso que a razão, ou a lógica absoluta, ela não é o fim, ela não é a salvação em si. A salvação em si é essa transformação, é esse passo que nós damos da nossa mente dual, que acredita em separação, para a mente certa, para a nossa para nosso verdadeiro ser, quando nós largarmos esse ser imaginado. Mas o que a razão faz? Ela abre caminho para essa salvação. É preciso que a razão anteceda a salvação, porque caso contrário, nós não aceitaríamos a salvação. A única forma de nós, como tomadores de decisão, como mentes pensantes que nós somos, a única forma de nós aceitarmos a salvação que nos foi dada e providenciada por Deus é nós ouvirmos a argumentação da razão, porque o ego nunca vai nos levar a isso. Então, por isso que a razão, ela não é a salvação em si, mas ela abre o caminho para a salvação.
O pecado é um bloqueio colocado em um pesado portão trancado e sem chave no meio da estrada para a paz. Então, o pecado é só um bloqueio, é um obstáculo que nós colocamos no nosso caminho da paz. O nosso caminho junto a Deus, o caminho real de todos os filhos de Deus, todos trilham a paz, porque não existe nada além dela, a não ser que nós colocássemos um obstáculo ali, que nós fizéssemos em fantasia um obstáculo, e o pecado é esse obstáculo. O pecado é um obstáculo, é uma crença que nós colocamos, como ele chama aqui, de um portão trancado e sem chave. É um portão que por nós mesmos nós não conseguiríamos mais abrir, porque nós jogamos fora a chave. Ainda bem que Deus deu o seu remédio, Deus abriu essa parte para esse portão para nós. Ele mantenha esse portão aberto, porque por nós mesmos não haveria mais volta. E é com isso que o ego conta para se eternalizar, para se tornar eterno, porque o ego ele sabe que por nós mesmos nós nunca vamos desfazer esse portão porque nós jogamos fora a chave. Mas o que o ego teme e desconfia é que o Espírito Santo sabe manter essa porta aberta. E por isso que o ego faz tudo para nos desviar da mente, para nos distrair fora da mente, aqui na consciência do mundo, e joga todos os tipos de percalços e de distrações dentro desse mundo, para que nós não nos voltemos na mente, porque na mente nós podemos nos voltar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele mantém esse portão que nós colocamos e jogamos fora a chave, o Espírito Santo mantém essa porta aberta para nós nessa estrada da paz. Essa é a função do Espírito Santo aqui. Ninguém que olhe para ele sem o auxílio da razão, então ninguém que olhe para esse portão que está trancado e sem chave, ninguém que olhe para ele sem o auxílio da razão tentaria passar por ele. Então, seria inútil tentar passar se ele é um obstáculo sólido. Os olhos do corpo o contemplam como granito sólido, tão espesso que seria loucura tentar ultrapassá-lo. Então, aos olhos do ego, aos olhos da culpa, o pecado é isso, é impossível transpassá-lo porque é um granito sólido. No entanto, a razão vê através disso com facilidade, porque é um erro. A forma que toma não pode esconder seu vazio aos olhos da razão. Então, a razão, ela só vê um invólucro ali, ela vê uma moldura, mas o quadro da moldura é um vazio. O ego nunca fez nada, nada real o ego fez, porque só Deus é um criador do que é real. Então, tudo no ego é irreal. Então, esse portão tão sólido, que nós, por nós mesmos, jamais conseguiríamos ultrapassar, a razão olha para ela e não vê o pecado, ela vê um erro. Ora, se é um erro, é possível corrigir o erro. Corrigindo o erro, esse portão simplesmente desaparece. Então, não importa a forma de pecado ou de erro, não existe nem maior nem menor. Todos são desfeitos da mesma forma pela razão. Porque a razão, como ele diz aqui, ela não olha para o externo, para a moldura, ela olha o conteúdo, ela olha o sentido, ela olha a causa. E a causa, sendo falha, ela não, sendo inexistente, sendo falha, sendo uma fantasia, como que o que tenta segurar uma fantasia vai estar segurando algo? Então, não está segurando nada. Se não está segurando nada, porque o que o ego gostaria de segurar dentro desse portão tão fechado é a crença do pecado. O Espírito Santo vê que isso não é nada, então como que isso pode afetar a nós? Então a razão, ela transpassa esse portão com toda facilidade. Só a forma do erro atrai o ego. O significado, ele não reconhece e não vê se existe ou não.
Então, essa diferença entre a razão e o ego, ele olha para a parte externa, ele olha, por exemplo, para o pecado, para a parte comportamental, porque ele já deu realidade ao mundo físico, ele diz que Deus criou o físico, então ele já deu realidade a algo que não tem significado, e aí o ego ele fica totalmente atraído por essa forma, que é só um modo de encapsular uma parte da criação, do espírito, então, da vida. O que faz sentido em todas as formas de vida é a própria vida que está nela, e não a forma física. Mas o ego, ele desconhece esse conteúdo. O ego não reconhece isso, ele simplesmente se apega à forma, e se a forma acaba, ele diz que a vida acabou. Então, se a forma muda, ele chama isso de outra vida. Então, o ego, ele simplesmente não reconhece conteúdos. Tudo que os olhos do corpo podem ver é um equívoco, um erro na percepção, um fragmento distorcido do todo, sem o significado que o todo lhe daria. Então, os olhos físicos, eles veem partes distorcidas, eles veem partes isoladas como sendo todos o todo individuais. É assim que os olhos físicos se fixam em corpos, por exemplo. Ele não reconhece o Cristo por detrás de todos os corpos, simplesmente se fixa em corpos e diz que a identidade é isso, que a realidade é essa. Só que esses fragmentos distorcidos, eles não dão realidade ao que é a mente. Apesar disso, os equívocos, independentemente de suas formas, podem ser corrigidos. Então, apesar que nós acreditamos nos olhos físicos, apesar que nós também concordamos com o ego de pensar que a individualidade são os corpos, ainda assim, como ele diz aqui, independente do tamanho da nossa crença, a razão pode corrigir esse equívoco. A razão pode corrigir todas as formas de equívoco. O pecado é apenas um erro em uma forma especial que o ego venera. Então, o ego cultua, ele ama a crença no pecado para seu próprio existencialismo. Ele quer preservar todos os erros e fazer com que sejam pecados, pois aqui está a sua própria estabilidade, a sua âncora pesada no mundo passageiro que fez. Então, é aqui, na crença do pecado, que o ego se sente seguro. É aqui que ele se perpetua. Essa, então, o pecado é a pedra sobre a qual sua igreja está edificada e onde seus adoradores estão presos aos corpos, acreditando que a liberdade do corpo é a sua própria. Então, o ego acredita que uma identidade identificada num corpo, e porque um corpo aparentemente parece ser independente de outro corpo, parece ter uma liberdade, que então esse ser que se identificou nisso é o próprio ego. Ele se confunde com esse ser, ou seja, ele se confunde com nós que nos confundimos também com o corpo. Então, por isso que o ego venera o pecado, porque o pecado faz com que isso tudo seja verdadeiro e isso tudo se perpetue, isso tudo continue como sendo real. Não, com a crença do pecado, não há chance de corrigir isso, não há meios de desfazer isso. Por isso que o ego adora esse pensamento, ele venera esse pensamento. Esses olhos que não foram feitos para ver, nunca verão. Então, os olhos físicos, eles não foram feitos para ver o espiritual, para ver o Cristo. Olhos físicos foram feitos para ver coisas físicas. Eles são limitados e foram feitos para ver o limitado. Eles foram feitos para ver identidades separadas, independentes. E essas identidades, como tudo ainda flui da mesma vida, então tudo é o mesmo, como que seria possível haver coisas isoladas ou separadas entre si? Só através de formas físicas. E os olhos, então,
os olhos físicos que o ego nos deu, então foram feitos para nunca ver a razão, para sempre ver apenas aquilo que o ego quer que vejamos, que é esse mundo físico. Pois a ideia que representam não deixou aquele que a fez, e é ele que vê através deles. Então, quem que fez isso? O ego, essa crença de separação. Ele fez os corpos físicos, e é ele que vê através dos corpos físicos. Por isso que o pecado, ele é visto através dos olhos físicos, porque os olhos físicos, eles não se atêm à realidade do irmão, eles se atêm ao comportamento do irmão, ao comportamento do corpo. E aí ele vê um corpo matando outro corpo e proclama o quanto o pecado é real. Então, essa é a visão do ego, e que os olhos físicos comprovam isso. A visão do Espírito Santo, ou a razão, ela vê muito além disso. Ela olha para a origem do pensador e não o que o pensamento equivocado está mostrando. E em sua origem, o pensador ainda é uma mente de Deus, ainda é o Cristo. Então, nisso que ele vê a sua correção. Qual era a sua meta, senão a de não ver? O ego, quando ele fez os olhos físicos, qual era a meta dele, senão nos manter fora do céu? Nos manter aprisionados no mundo físico de corpos. Era a única meta dele. Para isso, os olhos do corpo são meios perfeitos, mas não para ver. Então, ver é pensar segundo o Espírito Santo. Ver é conhecer o Espírito. Os olhos não conhecem nada. Vê com os olhos do corpo, vê como os olhos do corpo repousam no exterior e não vão além. Observa como eles param diante do nada, incapaz de ir além da forma para o significado. Aquela história do portão. Os olhos só conseguem ver o portão, eles não veem o significado, eles não veem o que está antes disso, eles não veem o conteúdo ao qual essa forma está escondendo. Os olhos físicos não conseguem ver isso. Os olhos físicos, como diz aqui, eles veem o nada, que é esse portão imaginado, e ali eles param, ali eles dizem que existe uma coisa. E eles chamam isso de uma coisa muito sólida e concreta. Nada cega tanto quanto a percepção da forma, pois ver a forma significa que a compreensão foi obscurecida. Então, nada cega mais do que nós acreditar no mundo físico das formas como sendo a realidade que Deus criou, como sendo a nossa realidade, ou como sendo o nosso ser. Nada cega mais, porque isso nos mantém totalmente fora da compreensão do espiritual, ou do real, ou do amor. Nos deixa totalmente fora da compreensão do nosso ser real e de Deus, porque isso porque a forma física, se nós acreditarmos nela, obviamente que os olhos físicos enxergam ela, mas nós não somos o ser físico, nós não precisamos acreditar nesse testemunho, nós podemos acreditar num testemunho muito mais poderoso, nós podemos acreditar no testemunho que a razão nos traz, e a razão nos traz os testemunhos dos milagres, que transcendem totalmente a forma física, que não estão nem um pouco presos pela forma física, que transcendem isso. Tanto é que a razão pode nos trazer de volta a paz. E nada dentro da forma física pode nos trazer a paz à nossa mente, porque a nossa mente não é física. A nossa mente não é algo de forma física, a nossa mente é racional, a nossa mente é de ideias, e ideias, pensamentos não têm formas, não têm limitações, e a paz
ou a miséria estão dentro dos pensamentos. E o nosso sentir não está na forma física, embora que aparentemente o corpo sirva para nos trazer a dor, mas a dor ainda está na mente, ela só está projetada para parecer que é o corpo que está doendo, mas o corpo não tem nem percepção da dor, é ainda a nossa mente que, identificada com o corpo, sente a dor como sendo do corpo. Isso é mais uma manobra do ego para nós acreditar que o corpo é a nossa realidade, quando a nossa realidade é mente abstrata, é mente de espírito. E o espírito, esse sim, se ele se identifica com a sua realidade, se ele está ciente da sua unicidade com o Criador, e onde não existe nenhuma oposição, esse espírito só pode criar em paz e sentir paz. Mas se esse espírito, ele em algum momento aceitou um pensamento equivocado e se identificou com o pensamento equivocado e agora acredita que ele é outra coisa, ele acredita que ele é um corpo, então ele vai sentir dor dentro de si, porque ele sabe que afrontou a sua realidade em Deus, e a fuga da dor da mente fará com que ele acredite que o corpo é sua identidade, e aí o corpo vai doer, e vai morrer, e ele vai ver corpos morrendo, e achar que a criação de Deus está morrendo. Então, é essa ideia do ego. E o Espírito Santo, a razão, ela quer corrigir isso para nós, ela quer trazer de novo, de volta para nós a realidade tal como ela é. Seguindo aqui no 7, só os equívocos têm formas diferentes e assim podem enganar. Então, só os equívocos, só as coisas do ego. No ego, tudo é diferente. Cada corpo, cada situação, cada caso específico, tudo tem formas diferentes e por isso que elas enganam. Podes mudar a forma porque ela não é verdadeira. Ela não poderia ser realidade porque pode ser mudada. Lembrando, então, que uma das características de Deus é que ele é imutável, ou seja, a realidade ou a verdade, ela é totalmente imutável. O que no mundo das formas é imutável? O que não pode ser mexido ou alterado no mundo da forma? Então, nada na forma no instante seguinte é igual ao instante anterior. Então, obviamente que a forma pode enganar. E, obviamente, que ela não é a verdade, porque a única verdade, ela é imutável, ela nunca muda, ela sempre é a mesma. Em Deus, tudo sempre é o mesmo. Não é porque um pensamento de separação se instalou na mente do Filho de Deus que nós mudamos a Deus. E nem esse Filho de Deus se modificou. Ele apenas está equivocado por acreditar nele, mas nesse pensamento. Mas ele, o ser dele não mudou em nada. A razão te dirá que se a forma não é a realidade, tem que ser uma ilusão e não existe para ser vista. Então, olha aqui como a razão do Espírito Santo prova que o mundo das formas não pode ser a realidade, porque se pode ser mudado, então não pode ser, então a forma, o mundo das formas não é a realidade, porque as formas podem ser mudadas, elas podem ser trocadas, elas podem aparentemente desaparecer, podem ser feitas, então como que elas poderiam ser real? E se não são real, elas são uma ilusão. Então, obviamente, que o que a vista física nos mostra não é a realidade. E se tu as vês, não podes deixar de estar enganado, pois estás vendo que não pode ser real como se eu fosse. Então, se eu vejo a forma física, e não é o problema dos olhos verem, é eu acreditar que o que os olhos estão mostrando é a realidade, é no pensamento eu acreditar. Obviamente que enquanto estiver identificada com o corpo, os olhos físicos vão continuar mostrando formas, mas eu posso saber que essa forma é só uma ilusão, eu não preciso acreditar nela. Então, se eu ver a forma física, ou seja, se eu acreditar, então estarei certamente enganado, como ele diz aqui,
Porque se eu vejo algo irreal, que é a forma, então eu estou vendo algo que não é a realidade, eu estou vendo uma ilusão. O que não pode ver além do que não existe, não pode deixar de ser uma percepção distorcida e tem que perceber ilusões como a verdade. Seus olhos físicos não podem ver o espírito, não podem ver a totalidade do amor, não podem ver ideias, não podem ver o ser que Deus criou, não podem ver o Cristo. Então, na verdade, os olhos físicos, já que eles não podem ver além da forma, eles não veem o conteúdo, então eles têm que ser uma percepção da ilusão e não da verdade. E nesse caso, poderia tal coisa reconhecer a verdade? Então, poderia a visão física perceber a realidade ou a verdade? Impossível. Não permitas que a forma dos seus equívocos te mantenha afastado daquele cuja santidade é a tua. Então, não permita, podemos até transcrever isso assim de forma prática. Não permita que a forma do corpo do teu irmão te engane, de modo que te mantenha afastado do Cristo que ele é. Não permite acreditar no mundo, na forma física e comportamental do teu irmão, porque ele ainda é a nossa santidade, porque ele é o Cristo junto conosco. Mas ele é o ser real, o Cristo, e não a forma física, não aquilo que o ego projetou e disse que ele é. Então, aqui está essa separação do pensamento, do ego e do Espírito Santo. O ego, ele nos mostra uma forma física como sendo nosso irmão. E essa forma física, obviamente, que pode ter e tem comportamentos equivocados. Mas o ego chama isso de realidade e de pecado. E aqui, Jesus está apelando que nós não nos tenhamos preso a isso, que a gente permita ver-se através da razão, porque essa vai mostrar o Cristo e a santidade do irmão, e nisso está a nossa salvação. O Márcio levantou a mão, por gentileza. Oi, Ing. E Oi. eu sinto aqui, na minha prática, que isso vale para tudo, né? Até mesmo para isso que a gente chama de animalzinho de estimação aqui. Cachorrinho, gatinho, periquitinho, sei lá. Tudo essezinho, né? Mostra pra gente uma fofurice e muitas vezes a gente usa o que parece ser a inocência desse autoconceito para tentar ver o amor de Deus ali. Mas o amor de Deus só pode ser visto ali se ele for visto primeiro a partir dessa última instância. É isso, né? É isso, não é a forma. Cada vez que nós idolatrarmos a forma em si, como tu diz, esse animalzinho, achamos ele tão bonitinho, tão fofo, tão meiguinho, ou mesmo formas horrendas das quais achamos que temos que nos defender, é só o outro lado da mesma moeda. Isso, se nós nos mantermos na forma e não olharmos para o conteúdo que está por detrás, para o espírito que mantém aquilo que parece ser uma forma viva. Qual é o conteúdo que está cercado ali? Ainda é uma fonte de vida, e fonte de vida só existe uma, só existe Deus. Então, ali está, por detrás disso que está a santidade, não na forma, e vale para tudo. E é exatamente isso, Márcio. E eu estou trazendo isso porque parece uma coincidência, mas a gente estava estudando isso num grupo que nós estudamos, né? Nós temos um grupo aí, a Rosana tá aí, a Francisca. A gente estava estudando isso de manhã, sobre como a gente se perde nessas fofurices, e até mesmo nós citamos a barata, o rato, né? A gente usa um para ter nojo e o outro para dizer que é o símbolo da pureza. E nós falamos justamente sobre isso. A pureza só está a partir da minha decisão de reconhecer a pureza lá, e não no símbolo que aquele corpo está mostrando através de uma fofura. Então, eu achei como não existe coincidência, né? Acho que veio para reforçar isso aqui em nós. Obrigado, Ing. Que bom, e com certeza sim, porque o que é real transcende, o que é real é imutável, a vida permanece, porque essas formas físicas, por mais fofinhas que sejam, ou por mais horrendas, as formas podem ser mudadas.
o bichinho pode morrer e a forma desaparece, mas o conteúdo, o amor que é imutável, que é eterno. Então, a nossa salvação está na nossa mente, perceber o conteúdo, e isso nós vamos ver só através da razão, não através dos olhos cegantes do ego ou do corpo. Obrigado, Ing. Obrigada. Seguindo aqui no 8.2, não permitas que a visão da sua santidade, perspectiva essa que te revelaria o teu perdão, seja afastada de ti pelo que os olhos do corpo podem ver. Então, Jesus está trazendo todo o curso nessa frase aqui. Então, o que o perdão nos revelaria? Cada vez que o ego nos mostra uma forma física pecadora, merecedora da nossa condenação, o perdão, tal como o Espírito Santo apresenta, ele nos revelaria a santidade por detrás disso, porque nos levaria além da forma. E isso nos permitiria trazer de volta a consciência da santidade em nós. E isso os olhos físicos não podem ver. Isso seria, nós poderíamos ver o Cristo no irmão, a santidade, ao invés do corpo. Ou seja, ao invés de sermos feridos ou de podermos ferir, nós poderíamos vivenciar o estado de graça e de comunhão do Cristo. Permite que a tua consciência do teu irmão não seja bloqueada pela tua percepção dos seus pecados e do seu corpo. Então, a visão da santidade, ela nos permite isso. E Jesus apela pela nossa paz, pela nossa alegria, que nós também nos permitamos ver através da razão. E para que a consciência da realidade do irmão, do Cristo do irmão, não seja bloqueada pela nossa percepção do pecado e do seu corpo. Então, não seja bloqueada pela percepção comportamental, e sim que vejamos além, que vejamos ainda a santidade que está obscurecida, mas está presente. O que existe nele que queiras atacar, exceto o que associas com o seu corpo, que segundo a tua crença pode pecar, então, o que nós temos contra um irmão? Sempre é uma coisa comportamental, sempre é uma coisa que pode ser feito de um corpo para outro corpo. Tu não lhe deste a sua santidade, mas tentaste ver nele os teus próprios pecados com o fim de te salvares. Então, lá na mente unificada, separada, identificada com o ego, o que nós fizemos identificados com o ego? Ao invés de oferecer a santidade para o irmão, nós oferecemos o papel de algoz para ele. Nós damos o papel para ele representar agora os pecados que nós não queremos ver dentro de nós, mas que ele é o pecador. E se ele é o pecador, eu sou inocente. Essa é a falsa ideia de salvação do ego. E é essa que nós aceitamos quando nós aceitamos fazer um mundo físico, onde o irmão aceitasse fazer um papel de pecador e de nos ferir, e de nós sermos, em vista do pecado dele, comparado a ele, nós sermos agora salvos dessa nossa consciência. Agora nós somos os bons e ele é o mal, porque eu fui atacada e ele foi o agressor. Então, isso que o ego nos mostrou. Mas essa visão, ela esconde a santidade e a salvação que pode vir a nós. No entanto, como segue aqui, a sua santidade é o teu perdão. Então, como que eu posso ver o perdão? Graças ao irmão ainda ter santidade. Por isso que é possível o verdadeiro perdão. O perdão que o Espírito Santo faz e que tira toda a crença de pecado de cima de nossa mente e que deixa a nossa mente liberada para os caminhos da paz, ela necessariamente olha para a santidade do irmão. Por isso que o irmão é perdoado, porque ele não é o que o corpo físico representou. Ele não é aquele comportamento que o ego apontou como pecador. Ele ainda contém essa santidade. Por isso que a santidade do irmão é a tua salvação. Por isso que Jesus
Está dizendo, ele diz o reverso, pode ser salvo fazendo pecador, aquele cuja santidade é a tua salvação, como que eu poderia ser salva pelo meu irmão se eu transformei ele num pecador ao invés de um salvador? Então, aqui, mais uma vez, a razão nos diz que se eu quero voltar aos caminhos da paz, o caminho passa necessariamente pela aceitação da santidade do irmão, ao invés da crença no pecado. Um relacionamento santo, e isso é um relacionamento santo com o irmão. Ver a santidade no irmão, ao invés do pecado, isso é um relacionamento santo. E um relacionamento santo, por mais recém-nascido que seja, tem que valorizar a santidade acima de todas as coisas. Então, um relacionamento santo, um relacionamento que foi visto pela razão, que foi visto pela argumentação do Espírito Santo, por mais que seja a nossa primeira tentativa, por mais recém-chegado que seja esse relacionamento santo, ele sempre valoriza o Cristo, a santidade, o que é o meu irmão na realidade, não o que ele foi projetado para representar dentro do mundo ilusório. Os papéis dentro do mundo ilusório podem ser bem insanos mesmo, e de fato são. Assim como o nosso também, por mais que a gente queira ser todo perfeccionista, todos, em algum momento, são extremamente tolos. E isso cabe a nós também no comportamento. Quem nunca se viu fazendo algo que odiasse fazer e depois repetiu e repetiu mais umas vezes ainda? Por quê? Porque é um caos. O comportamento não tem uma guia da razão. Só a santidade é que tem a razão. Valores não santos produzirão confusão e na consciência. Isso que é o pior ainda, não é só confusão no mundo, não é só na confusão no comportamento. Então, valores não santos, valores que o ego nos diz, que o ego diz que a forma física é que é o ser. Então, esse valor, ele produz confusão, mas não é só no comportamento errático, não é só no comportamento que nós erramos, na consciência. Nós passamos a pensar também que somos isso. Confusão na consciência. Perdemos a consciência do Cristo no irmão e de nós para nos confundir com esse ser que, como a gente viu em algumas aulas atrás, essa outra coisa que o ego disse que nós somos. Nós nos confundimos como sendo isso. Em um relacionamento não santo, cada um é valorizado porque parece justificar o pecado do outro. Então, no relacionamento não santo, no relacionamento do mundo físico, do ego, o que é valorizado é o comportamento, porque aí, aparentemente, cada um pode apontar o outro como sendo culpado. Ou se eu estou com culpa em mim mesma, eu vou me fazer de vítima, porque isso confirma que eu sou pecadora. Tanto faz se o pecador é o outro ou eu. O sofrimento é o mesmo. Cada um vê dentro do outro aquilo que o impele a pecar contra a sua vontade. Então, aqui está muitas vezes o ódio oculto contra o irmão. O teu comportamento me obrigou a fazer o que eu não gosto. Pais se queixando do filho, teu comportamento errado, crianças pequenas, me obrigou a te bater, porque eu sofro com isso, mas você me obrigou a isso. Ou adultos justificando, eu estou te tirando isso porque você me obrigou. Enfim, toda essa ladainha que todos conhecem, que, como ele diz aqui, que cada um vê dentro do outro aquilo que o impele a pecar contra a sua vontade, a nossa aparente vontade de ser inocente, mas eu não posso ser porque tu não me deixa, porque você me obriga a reagir ao pecado. Então, essa insanidade que eu penso, que quem acredita em comportamento se vê preso a isso, e não vê saída para isso. E não tem saída mesmo. A saída é como eu sempre dou o exemplo do deserto, a saída não está em trazer as tecnologias ou renovar o deserto, a saída está em sair do deserto. Então, a saída não é
tentar fazer do irmão um não pecador, ou tentar fazer dele um anjinho para que eu seja inocente. A saída está a ver além da forma, a ver a santidade, porque o nível da santidade, da realidade do irmão, transcende essa projeção de alguma coisa que serviu para parecer que ele é isso. Essa alguma coisa chamado corpo, ou chamado coisa física, que seria uma identidade física e psicológica. O irmão não é isso. Ele ainda é esse Cristo, e nisso que nós veremos a inocência. E a ausência de pecado, ela gera uma consciência de comunhão, e não mais de ver o pecado. E nessa comunhão é que nós amamos o irmão. Só o ego que é capaz de amar umas partes e outras odiar. Então, ele traz o amor especial e o ódio especial, que ainda têm ambos a mesma conotação de meta, que é nos afastar do Cristo, do verdadeiro amor que há por detrás de tudo que existe. Mas continuando aqui no 9:5, e assim, então no 4, só para pegar o fio da meada, cada um vê dentro do outro aquilo que o impele a pecar contra a sua vontade, e assim coloca os seus pecados em cima do outro, e é atraído para ele para perpetuar os seus pecados. Então, além de nós dar essa função de ser um pecador no outro, nós ainda nos atraímos a isso para nós nos manter no próprio sistema de pecados. E assim, necessariamente, vem a ser impossível para cada um ver a si mesmo como a causa do pecado, devido ao próprio desejo que tem de que o pecado seja real. Então, a gente não vê que o próprio desejo do pecado é uma crença interna de que eu me separei de Deus e sou culpado. E por isso que eu dei essa função lá para fora para o meu irmão para ser pecador. Como que eu posso ver o nascedouro desse desejo por pecado se eu estou atraída por esse pecado? Então, primeiro, preciso permitir que a correção da razão vem à minha mente, e dentro dessa correção da razão, ao saber que de fato nunca afrontei a Deus, não sou pecador, nunca saí, apenas me equivoquei, apenas me identifiquei com a consciência em algo que eu não sou, mas que isso tem correção, é apenas através dessa voz da razão é que o despertar vai ser atrativo. A vontade de despertar vai ser maior do que a vontade de seguir a crença do pecado. No entanto, seguindo aqui, a razão vê um relacionamento santo como aquilo que é um estado da mente que é comum, onde ambos alegremente entregam os erros à correção, para que ambos possam ser curados em felicidade como um só. Então, no relacionamento santo, no relacionamento especial de ódio, que é onde o ego construiu o seu templo, porque é ali que ele garante que a separação de seres é real, e a separação de mentes é real, e que o irmão é pecador. O Espírito Santo usa esse mesmo relacionamento. O Espírito Santo não tira a forma do irmão. Pelo contrário, ele pega esse relacionamento e ele purifica esse relacionamento, ele torna santo esse relacionamento. E como que ele faz isso? Ele traz à consciência um estado comum, o estado de santidade, o estado do Cristo, a mente certa. A mente certa é comum no irmão e em mim. O Espírito Santo que está no irmão é o mesmo que está em mim, é um só, e não tem partes separadas. Então, ele traz essa consciência, e nisso, ambas as mentes alegremente entregam os erros à correção. Eu entrego os erros da correção para a correção em mim,
e dentro do irmão como sendo parte de mim mesmo. Eu não entrego os erros do irmão, eu entrego meus equívocos que eu vejo no irmão, porque ele ainda é minha mente. Então, como que eu vou entregar uma coisa de outro se ele ainda sou eu? Ele ainda é o mesmo Cristo. Então, eu entrego tanto daquilo que eu achei anteriormente, que era só meu, e como entrego junto aquilo que agora eu sei que é do irmão, que ainda é meu também, eu entrego ambas essas coisas do meu irmão e meu, para que ambos possam ser curados e em felicidade como um só. E a cura só acontece assim, só tornando um só. Porque se não fosse um só, a separação estaria decretada e o ego teria a razão de acreditar no pecado. Mas isso é impossível. Então, a salvação está nisso. Então, o relacionamento santo do Espírito Santo é a resposta para toda forma de erro. Então, a razão nos diz isso. E a razão, a lógica absoluta, é só do Espírito Santo. Só ele que mantém a verdade em Deus, porque não acreditou na insanidade, não acreditou na culpa. Então, isso é a oposição do ego. E é isso que Jesus nos trouxe, então, nessa sessão, sobre a razão e a forma dos erros. E na próxima aula, quinta, então, fraqueza e defensividade, continuação desse nosso tema que nós estamos estudando. Com isso, concluo, então, aqui. Aliás, desculpe, na próxima aula é a bifurcação da estrada. Na próxima é fraqueza e defensividade, mas a bifurcação da estrada também, toda essa sessão, todo esse capítulo é tudo continuação. A bifurcação da estrada é um momento crucial entre em quem vamos acreditar, Espírito Santo ou o ego, e nós temos uma sessão inteira, então, agora sobre a bifurcação da estrada, antes ainda da fraqueza e defensividade. Nós estamos aqui, então, na nossa hora de interação. Alguém gostaria, a gente já teve um pouco de participação, mas alguém gostaria de trazer mais alguma coisa? Wagner, por gentileza, levantou a mão. Oi, Ingui. Oi? Sobre uma coisa, quero comentar sobre algo que você escreveu no grupo, que é possível chegar à consciência da unicidade através da maestria do ego. Sim. Essa maestria do ego, o que seria? É o intelecto? É o intelecto, é a forma do mundo de subir pela espiritualidade, porque o ego também é altamente propenso ao espiritual. É a forma de buscar elevar o ser individual sem a consciência de que ele não é esse ser que ele pensa que é essa individualidade se espiritualizando. E ela pode, através da maestria do ego, através de muita maestria de muitas vidas, elevar-se. E existem muitas religiões, principalmente as orientais, que elas chegam nesse nível da mente unificada, separada, mas como elas ainda fazem isso por conta própria, elas não se veem unas ao pensamento de Deus, elas não reconhecem a um Deus, elas acreditam apenas nesse poder, elas chegam até esse ponto inicial da ruptura da separação de Deus. Mas aí a culpa bate de novo e cai de novo, como Jesus diz no curso em vários lugares. Muitos chegaram nesse ponto por conta própria, e justamente por chegarem ali ao ego e não estarem cientes do equívoco maior, eles acabam caindo na culpa e regredindo de novo. Então, só com o Espírito Santo, só com a mentalidade certa é que é possível transcender isso. Então, isso é um alerta, porque, inclusive, vejo muitas colocações, algumas vezes, poucas vezes até trazido no nosso grupo, mas às vezes também, porque esse curso aqui parece que tem muita similaridade, ele tem 99% de coisas parecidas com essas que conseguem essa maestria da unicidade, da mente unificada separada.
Mas o diferencial desse curso, que não se traz nas outras mentes, é esse reconhecimento de sua unicidade com Deus. E nesse reconhecimento é que é essa diferenciação. Então, não adianta, e 99% dos estudantes acredita que o curso em milagres seja o mesmo que muitas outras linhas, que o fazem valorizando o ser separado. E realmente o ser separado, o ego, ele tem todo o poder de, embora seja caos, mas ele tem o próprio poder que nós lidamos, que é o poder de Deus, de fazer coisas, de subir de níveis, de chegar a uma consciência muito elevada, mas jamais de deixar de ser ego. Então, por isso, esse alerta para que a gente faça essa jornada de volta em unicidade com a mente certa, com o Espírito Santo, que é a única forma de desfazer um sistema de pensamento de culpa e de dar realidade a um ser separado. A vida do rei Salomão seria um exemplo dessa maestria? Eu não conheço assim profundamente a vida do rei Salomão, mas existe, seria de o próprio Deus colocado conforme a Bíblia o descreve, o Criador do céu e da terra, que tem todo o poder sobre isso. Então, Deus não criou o céu e a terra. Quem que o criou, então? É essa mente unificada, separada. Então, esse Deus Criador de céu e da terra, é um pensamento equivocado, um pensamento separado. Então, é possível sim, e existem muitas pessoas que aqui, dentro do mundo, aparentemente, têm poder sobre as coisas, podem fazer e desfazer, inclusive coisas físicas. Existem mestres que conseguem essa maestria. Mas a diferenciação, como coloquei antes, está entre voltar à consciência do ser real que ele é, está em aceitar somente a mente certa do Espírito Santo, somente a Deus. Então, uma linha que siga para trazer o individual a uma forma mais elevado o individual a uma forma extrema, o salvar o individual já é um equívoco, porque nós não somos individuais, nós ainda somos um pensamento pensado por Deus. Ok, entendi, obrigado. Tá. Obrigado, Wagner. Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de trazer? Caso contrário, pessoal, eu vou encerrando aqui a nossa gravação, agradecendo a participação de todos e agradecendo a Jesus por nos trazer isso.